Um desafio bastante comum na elaboração de planilhas é evitar a duplicação de dados. E isso pode se tornar bastante manual e repetitivo, principalmente em intervalos de dados mais extensos. Por isso, hoje vamos aprender, de forma fácil e objetiva, como utilizar a validação de dados para evitar dados duplicados, informações repetidas e intervalos da planilha. E aprenderemos a realizar isso de duas formas. Uma primeira forma na qual vamos realmente evitar a inserção desses dados duplicados, exibindo uma mensagem de erro e evitando esse registro, ou uma segunda forma que vai sinalizar que algo não está conforme o esperado na validação de dados que iremos criar, como neste caso, por exemplo, no qual a palavra arroz se repete, então é sinalizado em cada uma das células que possui essa informação de que esse registro é inválido e de que o conteúdo desta célula viola a regra de validação. Então vamos para a prática, aprender de forma dinâmica como evitar dados duplicados na planilha. E aqui então temos um exemplo prático com dados fictícios e didáticos para estudo e vamos iniciar criando uma validação de dados que vai evitar, vai rejeitar a entrada de informações duplicadas nesta primeira tabela de lista de compras deste exemplo. Então, basicamente, vamos selecionar o intervalo de dados, que vai receber as informações desta lista de compras na coluna C. Selecionei o intervalo, agora vamos no menu Dados e selecionar a opção Validação de dados. Vou selecionar aqui esta opção de Adicionar regra. E aqui, na validação de dados, já temos o intervalo selecionado e nos critérios temos diversas opções de validação de dados, inclusive uma muito interessante, que é a de menu suspenso. Há um vídeo bastante interessante aqui no canal, ensinando como utilizar esse menu suspenso, essa lista suspensa com diferentes opções. Mas dando sequência aqui no contexto deste vídeo, vamos selecionar a opção A fórmula personalizada é. E aqui vamos inserir uma fórmula que, quando for respeitada, vai ocorrer a inserção da informação na célula. Porém, quando esta regra for inválida, não vai ser permitido a inserção da informação na célula. E no caso, vamos utilizar aqui a função cont.c, que realiza uma contagem condicional. Então, vou digitar igual a cont.c, abrir parênteses, e aqui vamos inserir a seguinte sintaxe. Cifrão C, cifrão 2, dois pontos, cifrão C, cifrão 50. Então, basicamente, o que é isso? Estamos referenciando que o intervalo que vamos fazer a contagem condicional é de C2 até C50 e utilizando esse símbolo do cifrão para dizer que é uma referência absoluta, ou seja, sempre vai ser analisado esse intervalo de C2 até C50. E essa referência absoluta, ela vai ser essencial nesse contexto de uso da função cont.c para garantir que a fórmula sempre verifique o mesmo intervalo fixo ao validar os dados, evitando que o intervalo analisado mude conforme a fórmula é aplicada em diferentes células. E agora, então, dando sequência na fórmula, ponto e vírgula, C2. Vou fechar parênteses e digitar menor ou igual a 1. Ou seja, o que essa fórmula de validação está fazendo? Ela vai analisar este intervalo e ela vai contar quantas vezes uma palavra, uma informação aparece. Se aparecer nenhuma vez ou até uma única vez, tudo bem, esse dado, essa informação vai ser aceita. Porém, se essa informação aparecer mais do que uma vez, vamos rejeitar a entrada. Então, aqui, podemos selecionar essa opção de, se os dados forem inválidos, rejeitar a entrada, e podemos, inclusive, exibir um texto personalizado. Então, vou selecionar essa opção de mostrar texto de ajuda de uma célula selecionada, e aqui podemos colocar alguma informação. Por exemplo, o valor inserido já existe na tabela. Vou apertar aqui em concluído, vou fechar este menu da regra de validação de dados
e vamos realizar um teste. Então, aqui, por exemplo, temos a palavra laranja. Se eu tentar novamente na lista digitar a palavra laranja, recebemos um aviso. Ocorreu um erro, o valor inserido já existe na tabela. E então, o valor laranja que tentamos inserir aqui não foi aceito. Ou seja, por meio da validação de dados, evitamos dados duplicados na planilha. E se, por exemplo, aqui eu apagar a palavra laranja e agora tentar adicionar laranja, tudo bem, foi aceita, pois ainda não há uma ocorrência dessa palavra no intervalo. Porém, se eu tentar novamente inserir a mesma palavra, a mesma informação, ocorre o erro e é evitada a inserção dessa informação. Esta foi, então, a primeira forma, e a segunda vai ser bem semelhante. Vamos selecionar o intervalo de dados, novamente abrir o menu Dados, selecionar a opção Validação de dados, adicionar uma nova regra, aqui em Critérios, selecionar a fórmula personalizada e a fórmula vai ser bem semelhante, porém agora para o contexto da coluna A. Então, é igual a conte.c, cifrão A, cifrão 2, cifrão A, cifrão 50. Ou seja, com uma referência absoluta da célula A2 até a célula A50. Queremos analisar sempre esse intervalo, não queremos que a referência mude. Ponto e vírgula, A2. Fecho parênteses, e se essa contagem condicional for menor ou igual a 1, ou seja, se uma informação não existir no intervalo ou existir até uma vez, tudo bem, essa informação vai ser validada. Porém, se essa palavra, essa informação aparecer mais do que uma vez, queremos mostrar um aviso. Então, se os dados forem inválidos, mostrar um aviso. Vou apertar em concluído, fechar o menu e vamos tentar replicar uma palavra que já existe. Por exemplo, morango. Se eu tentar digitar de novo a palavra morango, há um destaque que informa que essa entrada é inválida, que esse é um dado, um texto, uma informação inválida. O conteúdo desta célula viola a regra de validação, que é aquela regra da contagem condicional conte.c que realizamos. Muito bem, então já temos as validações para evitar dados duplicados em um intervalo da planilha e também para sinalizar que há dados duplicados no intervalo da planilha. E agora que aprendemos como realizar a validação de dados para evitar dados duplicados ou sinalizar dados duplicados, acredito que também seja interessante aprender como utilizar a validação de dados para inserir um calendário em uma célula. E se você quiser aprender como fazer isso e inserir um calendário na célula por meio da validação de dados, há um vídeo bastante interessante aqui no canal que vou deixar agora aqui na tela.